Quando eles forem embora, são os filhos que tomarão posse. E esse é um prazer, o prazer, quer dizer, do verdadeiro pai. É que os seus filhos, nenhum fiquem de fora. Que todos eles tenham herança. E é disso que o Senhor quer, ou melhor, nisso que o Senhor quer que nós nos debrucemos. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, é o Pai de toda a humanidade. Pai criador para uns e Pai por possessão, porque se entregaram para outros. E para esses, que têm um destino certo. Só que enquanto nós estamos aqui nessa terra, amados, nós precisamos sermos decididos. Como é que nós somos decididos? Se nós temos certeza de quem nós somos. Se alguém disser hoje aqui, olha, você tem um presente para você ganhar, está entendendo? O seu pai ainda é vivo, mas se o seu DNA der igual com aquele que dizem que é o seu pai, então você vai receber esse prêmio maravilhoso. Você não vai precisar fazer jejum, você não vai precisar fazer força para que o resultado dê positivo. Não, porque o seu sangue é o dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Não vai precisar fazer força para dizer que Miguel é o meu filho, na hora que for fazer um exame dele. Porque a cara está dizendo, né? Parece, né? E o Senhor diz que assim como Ele é, nós somos. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, aqueles que são do Senhor, amados, eles foram chamados pelo Senhor. Mas a permanência é que está o negócio. Precisamos permanecer. Todos nós fomos chamados. Ah, sabe, eu queria ser igual a fulano, sabe? Irmã Mariazinha é assim. Ah, se eu fosse igual a Irmã Mariazinha. Irmã Mariazinha busca. Irmã Mariazinha acredita que ela é filha. Tá entendendo? Ah, eu queria ser igual ao irmão Chico, ou Francisco, ou José. Pois é, mas irmão Chico, Francisco ou José, ele acredita que ele é filho de Deus. Acredite também e busque. Tenha certeza absoluta que assim como ele é, você é. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Versículo 14 de Mateus 26. Glória a Deus. Mateus 26, versículo 14. Diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vos entregarei. E eles lhes pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscavam oportunidade para o entregar. Digam misericórdia. Misericórdia. Misericórdia por quê, amados? Porque assim como Judas foi escolhido, todos, o restante, todos eles, os 11, também foi escolhido da mesma forma. Não existe aqui uma escolha predestinada para alguém quando Jesus escolhe. Glória a Deus. Não existe algo predestinado quando o Senhor escolhe alguém. Sabe, o Senhor escolheu os 12, mas Judas foi predestinado. Não. A partir do momento, observe isso, a partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, Satanás passou a ser um perseguidor da sua vida. Porque Jesus disse que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. E ladrão, como Jesus destaca como que Satanás é, lá em João 10, versículo 10, é que busca coisas valiosas. Ladrão, ele não busca coisa barata. Ladrão não entra numa casa e pega uma caixa e enche de papel higiênico e sai correndo. Papel higiênico não vale nada. Ele vai pegar a coisa que tem valor. Glória a Deus. E na casa de Deus, o diabo quer roubar quem tem valor, que é a sua vida. O diabo não quer roubar o seu dinheiro. Ah, roubei o dinheiro dela, ela vai ficar. Roubei o dinheiro dele, ele vai ficar agora. Não, que nada. Ele quer roubar a sua vida. Se ele roubar a sua vida, você já era. E é disso que o Senhor quer que nós venhamos nos debruçar nessa noite. Aprendermos como
identificar em nós mesmos que nós somos chamados e escolhidos. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Chamados e escolhidos. Eleve seu coração ao Senhor. Pai glorioso e eterno Deus, em nome de Jesus, apresentamos diante de Ti, meu Deus e Pai amado, esse culto nessa noite, para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Levantamos um trono de honra, de glória e adoração a Ti nesse lugar, para que o Senhor, meu Deus e Pai, seja exaltado pelos Teus filhos e filhas, Pai. Senhor, sei que Tu viestes receber a adoração, o louvor, a adoração do Teu povo, meu Deus e Pai, porque Tu és digno de toda a honra e glória. Mas nessa hora, Senhor, desejamos que o Senhor fale conosco. Tira o homem de cena, Senhor, e o Senhor esteja a nos falar, a colocar as palavras do Senhor dentro dos nossos corações, para que venhamos ter sucesso na nossa caminhada junto contigo, em nome de Jesus. Digam glória a Deus, digam aleluias, deem mais um aplauso ao Senhor. Digam glória a Deus, oh glória a Jesus. É bom glorificar o nome do Senhor. E quando é que nós glorificamos bem o nome do Senhor? É quando nós temos certeza de quem nós somos. Você não vai fazer uma coisa em dúvida quando naquela hora você tem que ter certeza de quem você é. Não. Você vai clamar, você vai adorar, você vai exaltar com certeza do que é que você está fazendo, porque você é filho de Deus. Glória a Deus. A chamada, amados, de Judas Iscariotes entre os 12 não foi, chamou os 11 e pegou e disse assim, agora chama aquele miserável e coloca aqui no nosso meio. Não. Jesus chamou todos os 12 e nomeou eles, a própria palavra diz, para que eles vá e dê fruto e o fruto permanecesse. É assim que está escrito. E que o fruto permanecesse. Quando nós acreditamos, amados, que Judas foi escolhido meramente para ser o traidor, isso deixa a história bíblica, a palavra do Senhor, injusta. Porque Deus não chama ninguém para ser maldito. Glória a Deus. Todos que o Senhor chama, Ele chama para abençoar. Glória a Deus. Olha para quem está do seu lado. Diga, Deus te chamou para te abençoar. E para você ir e dar fruto. Glória a Deus. Ele chamou você, meu amado e minha amada, para te abençoar e para que você vá e dê fruto. Judas Iscariotes foi escolhido por Jesus para ser apóstolo. E qualquer dos 12 poderia ter sido um dos traidores. Qualquer um deles. Mas quando nós somos chamados pelo Senhor, amados, existe um perseguidor, alguém que está tentando nos derrubar, que vai estar direto no nosso retrovisor. Eu já disse isso aqui, eu assistia muito Fórmula 1 no tempo que a Senna corria, né? Corrida de Fórmula 1. Eu assistia muito e eu via que quem estava na frente se atrapalhava, porque ao invés de ele ficar olhando para frente, ele ficava no retrovisor olhando quem estava na cola dele, para que aquele que estava na cola não desse no ditado, não desse um drible e passasse na frente. Ele ficava correndo aqui e olhando no retrovisor para que o seu adversário não passasse. E o Senhor não nos chamou para ficarmos olhando para que o adversário não passe de nós. Ele nos chamou para andar à frente. Glória a Deus. O Senhor diz que aqueles que estão com Ele, Ele está nos lugares celestiais, assentado com Ele. Nós não estamos, o nosso corpo físico está aqui, mas o nosso espírito está assentado com o Senhor. É assim que está escrito, lá nas regiões celestiais. Somos vencedores já. E quando Ele chama, e nós somos vencedores, então se caímos no meio do caminho, foi por causa do nosso próprio livre arbítrio. Olhe só a diferença quando nós temos livre-arbítrio. Quando Deus criou os céus e a terra, a palavra disse, haja. Primeiro haja luz. Havia trevas sobre a face do abismo, haja luz. Houve luz. Você ouviu que a luz era boa, em cima da luz, ele saiu construindo tudo. E por último, a joia da coroa, você. Deus criou com suas próprias mãos. Não fez através de um soprou. Não. Ele usou a palavra e usou as mãos. Façamos o homem segundo a nossa imagem. Lançou a palavra. Depois foi lá, veio até a terra
Eu creio que a terra, creio não, a própria palavra diz que a terra é escabelo dos pés de Jesus. Escabelo é um banquinho pequeno que os homens se sentavam para limpar os pés, lavar os pés e colocavam em cima. Imagina só que tamanho é a terra. Mas o Senhor, quando fez tudo, Ele disse: agora passamos o homem. Desceu até esse escabelo dos pés dele, tão pequeno. E aqui fez o homem, a imagem e semelhança dele. Quando fez, soprou nas narinas. Mas o que é que aconteceu com o homem? O homem com livre arbítrio. Isso é ter livre arbítrio. Amados, a diferença de nós para os anjos é porque os anjos foram criados para adorar a Deus, para ser soldados de Deus, para fazer somente o que o Senhor mandasse. Glória a Deus. Mas nós, a diferença é exatamente porque nós temos um livre arbítrio. Nós fazemos o que queremos. E é exatamente aí aonde está o ponto X da questão de Deus. Que o Senhor nos criou para abrir os nossos olhos e vermos que Ele é o melhor para nós. E agora, quando nós vemos isso, nós desejamos querer Ele. Sabe? Quando a mocinha encontra um rapaz e diz assim: puxa vida, esse é o rapaz da minha vida. E ela faz de tudo para uma chance, né? Porque mulher não é mais lançada, né? Vai lá e dá uma cantada assim, se não der, né? E baixa a cabeça e sai de cabeça baixa. A mulher é mais recatada, aquela calma, mas ela fica desejando um momento que assim somos nós com o Senhor. Ele é o nosso noivo. Só que, voltando para lá, quando Adão foi colocado no seu livre-arbítrio, o que é que ele fez? Ele desejou o que era mal. Jesus já tinha dito a ele que a árvore do conhecimento era do bem e do mal. O que ele conhecia era suficiente para ele, mas ele desejou. E por que ele fez aquilo? Porque ele tinha um livre-arbítrio. Porque se ele não tivesse um livre-arbítrio, Deus não teria colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim. Deus tinha dito assim: olha, a comida que tem aqui é essa, você vai ter que comer isso aqui. Se você quiser isso, se não quiser isso, e acabou-se. É isso. Mas Deus colocou do bom e do melhor naquele lugar, mas aconselhou que ele não fizesse aquilo que era errado. E ali não está o segredo, não era de um fruto, mas o segredo era de desobedecer. E é exatamente isso que o Senhor faz conosco hoje. O Senhor nos chama para estar com Ele, mas o galardão no final, o fruto lá no final para nós, está em nós obedecermos e andarmos até o final. Digam glória a Deus. Glória a Deus. E o Senhor deseja que você, que eu, andemos até o final. Amém. E nesse livre-arbítrio ele errou. A Bíblia chama a atenção também, um pouco mais adiante, de que lá em 1 Samuel, quando ele chama a atenção do profeta Eli, era profeta e sacerdote, ele chama a atenção e diz assim: olha, você tinha uma promessa minha, que você ia permanecer para sempre. Quando diz permanecer para sempre, era permanecer como sacerdote, era permanecer na presença do Senhor, nos átrios de Deus. Só que ele fez o que era errado. E o Senhor dá uma palavra que é a palavra mais triste que um homem pode ouvir. E o Senhor diz assim: olha, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Mas aqueles que me desprezam serão envelhecidos. Envelhecido não é envelhecido, ficar velho, não. É se tornar vilão. Sabe? Você é um... Não. Eu sou da paz, eu sou do amor. Isso aqui não é comigo. Sai de lado. E ele perder o posto que foi colocado para ele. Mas o que é que ele tinha na mão? O que é que ele tinha na vida dele? Um livre arbítrio. E o Senhor não tirou. Até aquele dia do arrebatamento, que o Senhor vai dar ordem, e aqueles homens e mulheres, selados pelo Espírito Santo de Deus, subirão. Até aquele dia, o livre arbítrio vai permanecer na terra, no coração de cada homem e de cada mulher. Glória a Deus. De todos nós. E é com esse livre arbítrio que o Senhor justificará a cada um de nós. Que é pelo livre arbítrio que nós buscamos a presença do Espírito Santo. É pelo livre arbítrio que, pelo amor de Deus, o inimigo vem e não encontra espaço em nós. Desde o momento em que os 12 foram escolhidos, Satanás passou a cirandar. Jesus chegou o momento de falar isso para Pedro: Pedro, Satanás tem me impedido a tua alma. Ele anda te cirandando, mas eu não tenho permitido, eu não tenho deixado.
Isso quer dizer que o diabo estava peneirando todos eles. Tem um momento que Pedro é repreendido por Jesus e repreendido de uma forma dura aqui, hoje nos dias dos discípulos, né, dos servos do Senhor, meio Nutella. Se Jesus falasse aquilo ali, eles batiam em retirada na hora. Porque Jesus olha para Pedro, aquele que Jesus ia colocar como o líder deles, né, mesmo sendo todo falho, mas como o líder deles ali. Jesus olha para ele e diz assim: para trás de mim, Satanás. E Jesus não diz olhando para a parede, não. Jesus diz olhando para ele: para trás de mim, Satanás, porque você não conhece as coisas de Deus. Então isso quer dizer que o diabo estava cirandando Pedro também. Estava cirandando Dídimo, aquele que disse: eu só acredito se eu ver o furo nas mãos, a costela furada. É só desse jeito que eu acredito. Satanás estava cirandando todos, que na hora que Jesus foi entregue, todos eles, olha, bateu em retirada, ninguém ficou com Jesus. Só que teve coragem de ficar olhando de longe, mas sem se identificar foi João. A Bíblia diz que na hora da crucificação João estava lá olhando, mas todos bateram em retirada. Satanás estava cirandando um ou cirandando todos? O diabo não gosta, amados, de quem ama o Senhor. E se o diabo está gostando, sabe, das minhas atitudes, sabe, do meu jeito de ser, então eu tenho que olhar para mim e começar a me corrigir em alguma coisa. Porque se eu estou agradando ao mundo, então isso é uma prova que eu não estou agradando a Deus. E hoje nós temos em muitos lugares, uma forma de falar que você tem que ter um culto que você agrade essa classe tal. Você tem que ter uma forma de pregar que você agrade a classe tal. Não. Jesus, o que qualquer um religioso desses que falam isso, o que achavam de Jesus, o que achavam que Jesus devia fazer, Jesus não fez. Porque quando Jesus entrou no templo, para ele ter permanência lá dentro, a melhor forma dele ter espaço lá dentro era de Jesus agradar os fariseus e os escribas, sabe? Os herodianos que estavam ali dentro. Os religiosos que tomavam conta do templo naquela época. Era a eles que Jesus tinha que agradar, sabe? É desse jeito que muitos pregadores achavam que falam hoje, quando você, quando eu, quando qualquer homem e mulher de Deus fala o que é certo, eles já tomam logo um partido e dizem assim: não, mas isso aqui é errado. Eles iriam dizer que Jesus estava errado também. Eles diziam assim: seus hipócritas, com os fariseus, com os escribas. Agora, Jesus não vai ter mais espaço ali dentro. Jesus estava de uma forma, amados, para eles tão terrível, que eles disseram que quem dissesse que Jesus era o Messias ia ser proibido de entrar no templo. Imagina só, você está vindo à igreja do Senhor, suponhamos que essa igreja fosse grande, não fosse pequenininha como é, mas fosse muito grande, né? Agradável aos olhos das pessoas de entrarem, sabe, dizer: puxa vida, que igreja, eu vou ali para visitar. E você chegar e dizer assim: olha, se você disser, falar aqui do nome de Jesus, você não pode entrar aqui, ficar fora. E era isso que os fariseus e os escribas diziam: olha, quem disser que Jesus, esse aí está fazendo essas coisas, que ele é o Cristo, vai bater em retirada. Começaram em segredo, depois falaram escancaradamente. Quem disser que ele é o Messias vai bater em retirada. É proibido de entrar aqui. O diabo estava se andando, todos estavam. E aqueles que haviam de levar a palavra do Senhor adiante, era que mais eles estavam no pé. Se você está interessado, amados, em fazer a vontade do Senhor, pode acreditar que o inimigo não está bem com você. E por isso dê glória a Deus. Aleluia! Ele não está bem, ele nem deve estar bem com você. Ele não deve se sentir bem, ou por a boca de outro, ele assim: olha, sabe, fulano, sabe, fulano fala muito da palavra. Deixa que falem, né? Deixa que eles falem o que quiserem, mas você vá e faça o que é certo. A palavra do Senhor mostra também de um homem que tinha um livre-arbítrio, um jovem. A palavra diz que era ali como um jovem rico, conhecedor da palavra, guardava os mandamentos. Mas quando Jesus vai confrontar ele, a Bíblia diz que ele se entristece, baixa a cabeça e sai, porque tinha muitas riquezas. E a riqueza para ele era melhor do que Jesus. Aquele mero pregador que apareceu em Jerusalém, sabe?
e pregava, chamava a multidão, mas isso aí, daqui a pouco ele envelhece, morre, e tudo isso aí passa. Mas as minhas terras, eu estou com a minha riqueza, sabe? Tem gente que acredita em muitas coisas daqui dessa terra. E o Senhor chamou a nossa atenção de que Ele é o seu, é o meu, é o nosso tesouro. Digam glória a Deus. É só Ele, amados. É só Ele. Se nós tivermos outro, sabe, estivermos pensando em alguma outra coisa, vamos cair. A Bíblia diz que no meio de todos esses que eu acabei de descrever, que todos eles tinham falha para que o inimigo se andasse. O inimigo se andou com muita sagacidade. Ele olhou cada um, observou o defeito de cada um. E o inimigo olha qual é o nosso defeito constante. Eu caí agora e amanhã eu sou reincidente. Mas o Senhor levanta o pecador 7 vezes, ainda que ele caia todas as 7, o Senhor levanta. E aí eu besteira, eu vou cair de novo, besteira. Eu caio de novo. Aí depois eu caio de novo. Eu caio de novo. E o Senhor é fiel, Ele levanta mesmo. Sabia disso, que Ele levanta? Mas quando nós começamos a fazer de propósito, vai encaliçando isso lá dentro do coração. Vai ficando encaliçado. E nós não sentimos mais nenhum pudor. Nós não sentimos mais nenhum remorso quando caímos, sabe? Nós que amamos ao Senhor, quando acontece alguma coisa de errado, a gente fica assim, puxa vida, oh meu Deus, me ajuda. A gente se levanta. Aí quando se levanta, fica já preparado. O inimigo diz, eu vou tentar, olha o que o inimigo faz, eu vou tentar para ver se ele cai de novo nisso. E assim como alguém que está ali anotando, sabe? Eu tenho um parente que ele foi para o médico e problema de coração. Aí ele botou o aparelho no corpo da pessoa, né, esse exame todo mundo sabe como é, e levou um papel para casa e todo dia ele tinha que anotar o que era que estava mais, ou melhor, anotar tudo aquilo que estava dando avaria naquele aparelho, o que ele estava mostrando ali, e ele anotando. E quando chegou lá no médico, o médico diagnosticou o que é que ela tinha, o que é que essa pessoa tinha, por causa de tudo que ela anotou enquanto ela estava com aqueles aparelhos. Mas o inimigo não faz diferente conosco. Ele olha em algo que eu caí e anota. Isso aqui eu estou parafraseando. Glória a Deus. Não é a Bíblia segundo a Belarmino, não. Amém? E ele vai anotando e vai vendo, olha, Belarmino é frágil nisso. Belarmino é frágil naquilo. Daqui a pouco aí, ele tenta naquele de novo, eu não sou mais frágil naquilo, ele vê naquela outra coisa, ele é frágil nisso. E o diabo se andou, amados. Judas Iscariotes, todos eles, e viu que o mais propício para ele arrebatar do meio dos 12 era Judas Iscariotes, aonde? No meio da finança. A Bíblia diz que quando Jesus está na casa de Simão, Maria vai lá e quebra um vaso de alabastro e derrama na cabeça de Jesus. E quando derrama, ele fica olhando ali, ele não, todos olharam e acharam meio, mas quem se expressou foi Judas Iscariotes. E ele disse, puxa vida, tanto desperdício com um perfume desse, poderia ser vendido por 300 dinheiro e ser dado aos pobres. E João, no seu evangelho, ele destaca que Judas falou aquilo porque ele era ladrão e roubava o que tinha na bolsa da oferta. O diabo disse, olha, ele é avarento, então eu vou pegar ele desse lado. Amados, você, eu, nós somos fracos. Mas quando nós estamos com o Senhor nos torna fortes, digam glória a Deus. E o Senhor deu o Espírito Santo dele para andar com você, comigo, conosco, para todos sempre. Ele não deu intervalo para nós, sabe? Vai ter um intervalo e cuidado que nesse intervalo o inimigo pode lhe pegar. Não, muito pelo contrário. Jesus só nos alertou e disse que nós estivéssemos vigilantes a cada dia. Olha o que ele disse. Estejam vigilantes a cada dia. Então, isso mostra, quando Jesus fala isso mostra que ele não predestinou alguém para isso ou para aquilo. Assim ele nos arrancaria do nosso próprio livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio é para fazermos o que nós queremos.
o que nós desejamos. Mas quando nós entregamos a vida a Jesus, os nossos desejos agora passou a ser o desejo de Cristo. Desejar as coisas de Deus. A gente se deita. Senhor, eu quero sonhar contigo. Aí sonha tendo um enchente. Senhor, eu pedi para sonhar contigo, eu preciso tendo um enchente. Que decepção. É, não é? O nosso desejo é sonhar com o Senhor, acordar com o Senhor na mente, sabe? Eu sou analfabeto, amados. Quando o Senhor entra no seu coração, o Senhor arruma jeito de você ouvir a palavra como ela é, sabe? Mas as igrejas estão assim, procure que tem igrejas que falam a verdade. Se aquela igreja não fala a verdade, outra vai falar a verdade, procure que você vai achar. Mas o Senhor quer e ama aqueles que buscam conhecer de fato de verdade a verdade. Colocar ela dentro do coração. E aí Satanás vem e investe dessa forma. Ele investe dessa forma. Ele diz assim, pronto. Pedro é sanguíneo, mas na hora que o Senhor repreende, ele não é dissimulado. Pedro, quando o Senhor chama a atenção, Pedro chora. Pedro diz, Senhor, se é tu mesmo, então dê ordem para que eu vá até aí. E os outros aqui, idiota, não é uma bestalhada, vai cair, vai afundar nessa onda forte. Na minha forma de imaginar, os outros discípulos, não é uma bestalhada. Ele vai afundar quando ele cair aí. Aí Jesus, vem Pedro, ele sai caminhando. Aí eu criava assim, não, com Pedro não dá certo não, porque ele é meio atirado, meio sanguíneo, mas o que ele fala ele acredita. Então com ele não dá. Olha para Filipe, e a Bíblia diz que quando Jesus fala com Filipe, Jesus diz assim, eis aí um verdadeiro israelita onde não há dolo. Aí o diabo disse, com esse aí não dá certo não, porque esse aí não tem nenhum segredo lá dentro do coração, algo guardado que ele está tentando esconder de Jesus. Não tem. Eu vou procurar alguém que tenta dissimular. E a Bíblia diz que Jesus sabia em todo o tempo quem era o traidor. Mas Jesus deixou de chamar? Não. Por isso que a palavra é bem clara quando ela diz assim, muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos são chamados. Amados, não queira ser dos muitos, mas queira ser dos poucos, porque esses poucos são os escolhidos. Esses poucos fazem parte dos muitos que foram modificados, sabe? O seu DNA cristão. Como está lá na Santa Ceia, onde Jesus diz assim, esse sangue é derramado por amor de muitos. Não é de todos, mas de muitos. Mas repare que a palavra de Deus é direcionada ao mundo todo quando se refere à salvação. Então, esse mundo que vai perecer, o mundo que não acredita na palavra do Senhor que vai perecer, não é porque, sabe, o Senhor é vingativo, não. Porque o chamado é para todo esse mundo. Todo mundo, criação do Senhor, recebeu a palavra de salvação. João 3,16, que ninguém conhece esse versículo, ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amou o mundo. Não foi a crente fulano de tal, né? A Mariazinha pé de fogo, né? A Josinho do Reteté. Não. O Senhor chamou a todos. Mas os escolhidos são muitos. Muitos se colocam debaixo do sangue de Jesus. E na última ceia, quando Jesus vai oferecer o sangue dele, ele fala exatamente isso, por amor de muitos, porque aqueles 12 ali estavam representando a totalidade. Todos eram os 12, representando a totalidade. Mas como um dos 12 já tinha traído o Senhor, estava ali só de penetra, então Jesus diz assim, esse sangue é derramado por amor de muitos. E Judas, irado, se levanta dali e sai. Para ir fazer o que ele já tinha, ou para executar o que ele já tinha feito antes. Ele está ali naquela ceia, mas ele já tinha vendido Jesus. As moedas já estavam no bolso dele. Já estava trincando ali no bolso dele. Talvez porque imaginasse, né? Os judeus estão determinados a morrerem escravos nas mãos dos romanos. Então, já que eles vão morrer nas mãos dos romanos, então Jesus não é diferente dos outros judeus, para não se acabar na mão dos romanos. Então, com desses 12 aqui,
O que vai sair com lucro, que não é idiota, sou eu. Só que ele não era só idiota, mas era iscariota. E ele vende Jesus. Acha que vai sair dali com lucro. E sai na frente. Sai do meio de todos. E vai embora. Por que o Senhor está falando isso conosco? Porque o Senhor chamou você. O Senhor me chamou. E o Senhor chama a nossa atenção a cada dia. De que a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã, a cada dia é para ser olhada por nós mesmos. Precisamos olhar para nós mesmos e vermos que fomos chamados e que precisamos permanecer. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Eu fui chamado e preciso permanecer a cada dia perante o Senhor. Uma das provas, amados, é quando lá em Filipenses, no capítulo 2, não precisa abrir, deixa eu olhar aqui agora. Glória a Deus. Não precisa abrir, né? Filipenses 2, versículo 7, diz assim, olha o que Jesus diz, faz por amor de nós. Assim, olha. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, digam glória a Deus. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ele já era homem, mas eu sou homem, então eu tenho todo esse poder, o poder da palavra de Deus na minha boca, então eu posso ficar no meio deles. Mas ele, se achando na forma de homem, ele se humilhou a si mesmo como homem. Agora, mesmo na forma de homem, ele se humilha a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Deus o exaltou soberanamente. Olha a lei do livre-arbítrio. Jesus não veio e se tornou homem. Jesus não viu tudo aquilo que ele iria enfrentar por amor de nós. Mas Jesus parou no meio do caminho. Não. Eu creio que se Jesus dissesse assim, eu quero voltar para o céu, pai, eu quero voltar para o céu, não vai dar satisfação para mim, ele voltaria normal. Eu que estou dizendo que creio. Mas ele se humilhou a si mesmo. E lá em Hebreus diz que ele estava olhando para o alto, para o bem que estava ali proposto, que Deus já tinha proposto para ele. Ele estava olhando para isso. E qual era o bem que Deus tinha proposto para ele? O lugar mais alto dos céus. De tal maneira que diz que está acima de todo o nome, o lugar dele e o nome dele. O trono mais alto dos céus é o trono do Senhor. O Senhor veio. Foi chamado? Jesus foi. Jesus passou por aflição? Passou. Teve muitas coisas que dava para ele desistir? Teve. Muito mais do que o que nós passamos até hoje. Passamos a aflição com coisas da vida, sabe? Com trabalho, com namorado, namorada, marido, esposa, sabe? Com negócios, com amigos, com irmãos mesmo, dentro das igrejas, que é para ver se o homem desiste do seu caminho e diz assim, não vou não, porque fulano, decepção. Mas Jesus é decepção para você? Não. Então siga fulano. Paulo, quando ele teve a ousadia de dizer, sede meus imitadores, era porque ele primeiro estava imitando a Cristo. Ele sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Então, se irmãozinho fulano, irmãozinho ciclano, irmãozinho ciclano, imite a Jesus. Ele, olha, repetindo, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Não
Olha, o destino de Jesus não é diferente do nosso. Glória a Deus. Nós nunca conseguiremos fazer o que Jesus fez, mas obedecendo a Ele, conquistaremos o mesmo lugar que Ele está. Puxa vida, pastor, deixe de blasfêmia, né? Os católicos falam assim, né? Quando qualquer coisa que falar assim, quando se fala dos santos dele, né? Deixe de blasfêmia. Não. Jesus disse que se nós formos obedientes, fazemos a vontade do Senhor, Ele vai nos colocar no mesmo lugar que Ele está. Na última oração, em João 17, ele diz assim: Pai, eu quero que o Senhor glorifique o meu nome, assim como Ele já tem glorificado. E todos esses que estão comigo, eu quero que estejam comigo também, para que vejam a minha glória que o Senhor me deu antes que o mundo fosse mundo. Eu quero que eles estejam comigo para que vejam isso. E Ele nos promete isso em Apocalipse, que escreve é João, mas é Jesus que dá toda a diretriz para João escrever. E no capítulo 3 de Apocalipse 21, o versículo 21, diz assim: olha, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Aonde é que está o trono do Senhor? Filipenses, no capítulo 2, versículos 7 e 8. Está no lugar alto, acima de todo o trono mais alto e acima de todo nome. E ele diz que é lá que você vai se assentar. Glória a Deus. É lá que você e eu vamos nos assentar. Amém. Mas sabe o que é preciso hoje, amados? Olha, observe isso. Sabe o que é preciso hoje? É derrubar a religiosidade e o folclore que há na cabeça de muitos cristãos. Quando chega na igreja, acredita que aquilo ali é verdade. Mas depois, eu já vi muitos crentes dizendo assim: meu amigo, isso que está escrito aqui não é desse jeito não, sabe? Apocalipse é um livro de analogia, sabe? E muitas análises não é desse jeito não. A Bíblia não é para ser levada literalmente não como é. Então é como você escreveu, abençoado. Não. É como o Senhor determinou para cada um de nós. Se não fosse assim, faria com que o livre-arbítrio que o Senhor deu a nós fosse lançado no lixo. E Judas nasceu já predestinado. Por exemplo, nós seríamos vítimas de uma história que foi escrita antecipadamente, já sabendo qual é o futuro dela. Ou qual é o meu futuro. E como eu tenho um livre-arbítrio, então o meu futuro, diante do Senhor, quem faz sou eu. Glória a Deus. Se eu estiver com Ele, eu sou vencedor. Se eu não tiver, como diz lá em Deuteronômio, no capítulo 28, ele diz assim: olha, está aqui a bênção e a maldição. Quem era aquele povo que estava recebendo essa palavra? Diga: o povo de Deus. Mais forte, diga: o povo de Deus. Amém? Era para o povo de Deus que estava sendo falado essas palavras. Está aqui a bênção e a maldição. Escolham agora. Se você escolher a maldição, vocês perecerão. Mas se escolher a bênção, vocês viverão. A bênção e a maldição. Então o nosso livre-arbítrio é exatamente para isso. Eu que vou escolher. Eu sou dono do meu destino. Eu é quem faço o meu destino quando eu entrego a minha vida ao Senhor. Não é que eu fiz com a minha força, sabe? Eu sou salvo pela minha força. Não, o Senhor já me salvou. É de graça, está lá, está prontinha. Está aqui a salvação do Senhor. Ninguém preparou ela para mim, foi o Senhor que preparou. Agora tomar posse dela é se eu for até ela, eu estou aqui. Mas se eu for até ela e tomar posse, agora a salvação é minha. O que é que eu fiz agora? Eu saí do meu lugar que eu estava e vim até a salvação e tomei posse. Amém? Eu estou falando nesse ponto. De que eu faço, eu que faço o meu destino dessa forma. Não de que eu faço a minha salvação. Não, a minha salvação, a sua, a nossa, a de toda a humanidade já está pronta. É só o homem se acordar e buscar, digam glória a Deus. É só se acordar e buscá-la. Amém? Eu quero fechar, já passando da hora, em Mateus 7, versículo 13. Mateus 7, 13, diz assim, olha: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Olha, o Senhor diz assim, olha, tomem cuidado por causa disso. O que é que Ele está dizendo? Se Ele está apresentando para mim o que é que eu sou hoje,
O que é que o Senhor me fez hoje? Um homem salvo por conhecer a palavra dele. Não pelo meu mérito próprio, mas por conhecer a palavra dele. Por isso que eu tenho a salvação. Porque eu o conheci. Belarmino, por se acreditar na sua própria força, no seu jejum, no seu levantar de madrugada, na sua oração, mais do que os outros, estava arrebentado. Não ia para lugar nenhum, porque não é pelos meus próprios méritos. Glória a Deus. Não é pelos meus próprios méritos. Eu preciso orar para me fortalecer, eu preciso jejuar mesmo, como diz a palavra. Mas nada disso vai me salvar. Isso só vai me fortalecer a buscar a salvação. Buscar. Quando eu vou buscar eu vou com uma fonte, como lá no interior a gente fazia. Chegamos lá, não tinha fonte no terreno que meu pai comprou. Então nós saíamos para ir buscar água na fonte dos outros. Mas a água estava prontinha lá na fonte já. Nós saíamos e íamos buscar a água. Não íamos fabricar a água. É assim que nós fazemos a cada dia. Buscamos a salvação, porque ela já está pronta. Não precisamos aprontá-la. Precisamos de coisas que nos fortaleçam, como eu falei há pouco. Jejum, oração, orar, comungar, sabe? Amar seu irmão como a si mesmo, como diz a palavra. Mas tudo já está pronto. Ele chama a minha atenção de que eu preciso entrar por essa porta. E ela é estreita, amados. Você buscar, amar aqueles que, sabe, você... Um dia você está andando por um lugar e a pessoa diz assim: mulher, fulana estava metendo a madeira em você. Rapaz, como? Fulana estava fazendo isso. Pois é, ela estava falando isso. Aí quando chega da igreja, aí... Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Aí o ministro de louvor, né? Vai lá, irmão, pegue na mão do seu irmão. E juntos, lado a lado, andarmos com a aliança do Senhor. Misericórdia, meu Deus. O Ana falou de mim. Diga se não é estreita a porta. É estreita, mas você diz assim: olha, a porta é estreita. Ele já avisou que a porta é estreita. Então ame de todo jeito, ame. Porque quando chega lá, o Senhor vai fazer o coração da irmãzinha que falou de você igual ao seu. Ela vai dizer: ô minha irmã, você me ajudou a chegar até aqui. Porque eu fiz tanto mal a você, mas você me amou tanto e mudou a minha vida. No versículo seguinte, versículo 14, diz assim: olha, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida, e poucos há que a encontrem. Olha, porque apertado é o caminho. É apertado? É. Na hora da cruz do Calvário, Jesus está lá, né? Jesus já sabia, ele já diria: ninguém toma a minha vida, eu é que dou. Quem é que toma a vida de Deus? Quem é que pode pegar um sol e dizer assim: o sol está muito quente, eu vou afastar ele mais uns 500 quilômetros para desviar mais a terra? Quem é que consegue fazer isso? Vai pegar o sol para se arrebentar todinho? Ninguém consegue pegar Deus. Tanto que a pastora está falando há pouco aqui. Quando foram pegar Jesus lá no jardim do Getsemane, disseram: quem é Jesus aqui? Ele disse: eu sou. Eu não. Estava todo mundo lá. Porque ninguém consegue pegar, ninguém consegue tomar a vida de Deus. Mas ele se entrega, diz assim: olha, você já disse que eu sou, então deixa isso ir embora e me leva. E ele se entrega para que amarre a ele. Cumprindo a palavra que ele disse: ninguém toma a minha vida, mas eu dou e depois tomo de volta. Está lá Jesus na cruz do Calvário. Toda a humanidade, venha e recaia sobre mim, como o Senhor falou. Venha. E ele não estava ali como Deus, ele estava como um homem, como diz aqui em Filipenses. Ele estava como um homem. Então ele estava sentindo dor, agonia. Imagina só ver. Pai. Pai, me ajuda. Me ajuda para quê? Para não amaldiçoar ninguém que estava ali embaixo. Porque quando Jesus estava ali na cruz do Calvário, sabe o que ele está dizendo? Idiota. Se era o Filho de Deus, desça daí agora. Desça da cruz. Jesus ouviu tudo. E a porta estreita, como ele falou para os outros, já tinha sido determinada para ele mesmo. Ele disse: pai, perdoa eles. Ele não sabe o que está dizendo. Perdoa. Eu sei muito bem o que é que eu vou passar e como eu vou levantar. Como ele disse lá em João 3 a Nicodemos: é preciso que o filho do homem seja levantado como a serpente no deserto. E quando ele for levantado da terra, todos atrairá
a ele. Todos, quando ele fala todos, é todos naquela totalidade que tomaram o sangue dele, como ele fala na última ceia. Esse sangue é derramado por amor de muitos. Então, todos esses serão atraídos a ele. Então, é nesse ponto onde o Senhor nos chama para entrarmos pela porta estreita, sabe? Negarmos a nós mesmos. O destino que o Senhor preparou para nós, não fugirmos dele, sabe? Como homem aqui na terra, Deus deu um dom a cada um. Deus não coloca ninguém nessa terra, nenhum homem sem nenhum dom. Eu estava com 14 anos lá no interior fazendo carvão, e dizia, meu Deus do céu, o resto faz um carvão, todo preto, eu vou para a escola fedendo, meu irmão, eu sou preto, mas eu brilhava parecendo um touro quando tem uma roça, sabe? Meu Deus, que eu vou ter, sem saber sem nada. Aí Deus me traz para aqui, me coloca como um gráfico, e hoje eu sou um semi-analfabeto, mas tenho um salário e me invejar. Não vou dizer aqui, senão vocês vão querer meu salário. Sabe? Para um semi-analfabeto, um salário invejável que eu tenho. É invejável, né? Para muitos que são semi-analfabetos como eu, ter um salário como eu tenho. Sabe? Porque Deus deu a cada um talento, sabe? Um dom. E nesse dom, o Senhor quer que você prospere nele, né? Você prospere no seu dom, prospere no seu dom, prosperemos em cada dom. Mas como filhos de Deus, sigamos um só destino: se humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo dele, ele nos exalte. Judas não quis ser humilhado, e ele foi. E por decisão própria, a Bíblia diz que ele pegou uma corda e foi se enforcar. Por decisão própria. O Senhor não colocou no coração dele isso. O diabo que colocou no coração. Porque quando o Espírito de Deus se afasta, tem um espírito maligno para ocupar essa casa. Porque essa casa que sou eu, que é você, tem que estar ocupada, digam glória a Deus. E que a ocupação dela seja o Espírito Santo. Se coloque em pé no nome de Jesus. A ocupação dessa casa seja o Espírito Santo de Deus. Digam aleluias. Amados, o seu destino, sabe, não é pré-preparado. Não é preparado. Não. O Senhor, a salvação já está preparada para nós, mas a busca nossa é a cada dia. Porque nós temos livre-arbítrio, e o Senhor deseja de cada um de nós que venhamos buscar o que Ele determinou para nós, que é a salvação. Amém. Glória a Deus. Eleve o seu coração ao Senhor. Repita comigo, diga, meu Deus e meu Pai, o que o Senhor preparou para mim, eu desejo que toda a minha casa tome posse. Meu Deus e Pai, o Senhor mostra, desde lá do início, que justo na arca era Noé, que justo nos dias de Abraão era Abraão, que justo nos dias do Senhor era somente o Senhor, mas o Senhor justificou a todos que se achegou a Ti. Assim seja na minha casa, pela minha busca pelo Senhor, todos da minha casa alcancem o que o Senhor preparou para mim. Quebranta o coração de toda a minha casa, e o Senhor passe a reinar lá no coração de cada um deles, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, apresento aqui, Senhor, cada vida que chegou aqui nessa noite para louvar, para engrandecer o Teu santo nome. E te peço, meu Deus e Pai, que em nome de Jesus Cristo estejamos olhando para cada um de nós e vendo quem nós somos, meu Deus e Pai, e como o Senhor nos colocou nessa terra com um papel, meu Deus e Pai, para buscarmos o melhor. Assim como lá no passado o Senhor mostrou a bênção e a maldição nos dias do Senhor, o Senhor mostrou a porta estreita e a porta larga. Ah, santo, glorioso e eterno Deus, no nome de Jesus Cristo, leva-nos a buscarmos a porta estreita, que é a da salvação, que é do Senhor, em nome de Jesus Cristo. E leva o teu povo, meu Deus e Pai, a permanecer nessa porta e fazer a sua vontade, agradando assim o teu coração, em nome de Jesus Cristo. Aqui, Senhor, nessa noite, eu apresento, meu Deus e Pai, como pastor,
Em nome de Jesus Cristo, cada vida que aqui se encontra, cada vida, meu Deus e Pai, que ouve a Tua palavra aqui nessa rua, meu Deus e Pai, cada vida que ouvirá, meu Deus e Pai, pelo áudio, a esta pregação, no nome de Jesus Cristo, para que o Senhor esteja os quebrantando e dando, meu Deus e Pai, a cada dia uma nova chance e abrindo os olhos dele, para que vejam que o Senhor já preparou um lugar alto para nós nos assentarmos com o Senhor, em nome de Jesus. Digam glória a Deus, digam aleluias, deem mais um aplauso ao Senhor. Digam glória a Deus. Glória a Jesus.